E aí, turminha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo esse exercício aqui, que é em um tanque há duas torneiras. A primeira torneira enche um tanque em 3 horas. Ela enche o tanque em 3 horas. A segunda enche o mesmo tanque em 6. Em quanto tempo essas duas torneiras juntas enchem esse mesmo tanque? Então a gente tem que ser uma forma muito fácil de fazer esse exercício, que é uma relação que eu encontrei que x é o tempo final das duas torneiras juntos. Aí eu vou ter a torneira 1, o tempo da torneira 1, vezes o tempo da torneira 2. Tudo isso dividido pelo tempo da torneira 1 mais o tempo da torneira 2. A gente tem os tempos, que são 3 horas vezes 6. Isso dividido por 3 mais 6, que dá 18 sobre 9. Eu tenho que o x é 2 horas. Então, ó, facinho com essa dica aí você resolve exercícios, qualquer exercício que tenha duas torneiras. Então, usando essa fórmula, você resolve para qualquer exercício que tenha somente duas torneiras. Se tiver três, é diferente a fórmula. Se tiver um ralo, é diferente também. Então agora eu vou estar explicando como é que chega nessa fórmula aqui, nessa relação. E entendendo como é que chega nessa relação, você consegue fazer para 3 torneiras, para 4 torneiras, para 5, para quantas torneiras você quiser, com ralo, sem ralo, com um ralo, com dois ralos, com duas torneiras e um ralo, com dois ralos e uma torneira. Então, fica aí até o final. Não vou falar que é fácil de entender, mas dá para entender e é legal você saber como que chegou nessa fórmula, porque se eu só sei essa fórmula, quando eu tiver esse tipo de exercício, eu fico limitado, porque se muda alguma coisa no exercício, eu não vou conseguir fazer. Então, agora eu vou estar explicando como que chega nessa fórmula aqui. Então, turma, a gente vai para a nossa segunda parte do vídeo, que é tão importante quanto a primeira. Aqui vamos ter uma razão entre o tempo e o volume que enche o tanque. Como assim? A gente tem o tanque e tem que em 3 horas ele enche todinho. Então, se ele enche todinho, então quer dizer que a cada 1 hora eu vou ter 1/3, aqui 1/3, vou encher 1/3 a cada 1 hora. Quando eu tiver os 3/3, o tanque está cheio. Eu posso usar essa ideia para a torneira 2, que leva 6 horas, então eu vou levar 1/6 de hora. Aí está assim, Sorzinha, não consigo visualizar isso. Se você não consegue, você pode usar a regrinha de 3. Você vai lá ter o tanque, aqui o tanque, que é um tanque, enche em 3 horas. Então, em 1 hora, eu vou encher algum valor aqui, que eu chamei de x. Aí você pode aplicar a regrinha de 3, né? Que é, você multiplica cruzado aqui. E vai chegar nisso. 3 vezes x, 1 vezes 1, vai chegar 1/3. E faz a mesma coisa aqui.
tá? Aí você vai chegar em 1/6. Aí você chegou nisso, aí você tá se perguntando, o que que eu faço agora? Aí o exercício, ele fala que as duas torneiras juntas. Então você tem que somar. Somando, você vai ter isso, vai ter essa relação. 1/3 mais 1/6 vai ser igual a 1, porque é uma razão. Aqui, ó, a cada 1 hora, eu vou encher y, que eu não sei, porque eu estou juntando as duas para encontrar esse valor. Então, a cada 1 hora, eu vou encher y do tanque. Entenderam? Então, até anotei aqui que o y ele é o tempo das duas torneiras juntas. Então, você está juntando essas duas para encontrar esse valor aqui. Tá? Aí você chega nessa relação aqui e pode estar resolvendo. Aí você resolve do jeito que você achar mais fácil. Se quiser passar multiplicando esse, aí passa esse para cá multiplicando. Sempre fazendo as regras corretamente. Só que eu não vou resolver desse jeito, porque eu quero o quê? Agora a gente vai para outra parte do vídeo, que é então, turma, agora nessa parte, vamos imaginar que em vez de 3 horas, em vez de 3 horas, a gente tivesse um T1 aqui e aqui tivesse T2. Aí eu só substituir aqui. No lugar do 3 eu colocaria T1 e no lugar do 6 eu colocaria o T2 e chegaria nessa relação, certo? Então eu posso fazer isso para qualquer quantidade de torneira, sempre vai ser 1 sobre a torneira 1 mais 1 sobre a torneira 2. Imagina que a gente tem 3 torneiras. Então, vai ser T3. Tudo isso aqui vai ser igual a 1 sobre y ou x, qualquer letra que você quiser, tá? Vou deixar aqui como se fosse T1 e aqui T2. A gente tem essa relação, eu anotei aqui, o que é cada uma das coisas. Recomendo, sempre que você fizer exercício, tente ser o mais organizado possível. Porque depois, se você quiser rever, aí você faz de qualquer jeito, você não entende o que você fez. Então anote cada uma das coisas e faz com calma, para você realmente entender. Pensa assim, se for com 3 torneiras, como é que eu faço? Não precisa você esperar cair ou o professor passar um exercício com 3 torneiras. Já vai estudando, cria possibilidades. Se tiver 3 torneiras, se tiver 4, se tiver 2 e um ralo, se tiver 2 ralos e uma torneira, isso ajuda a você a desenvolver o seu raciocínio e você já fica preparado para qualquer tipo de exercício que possa cair envolvendo esse esquema aqui de torneiras com ralo ou sem ralo. Então, essa é uma dica que parece boba, mas é muito importante. Seja organizado e crie outras possibilidades para esse exercício aqui. Você
pode criar várias possibilidades. E não precisa ficar apegado ao valor aqui, ó. Você faz de forma genérica. Tenta fazer os exercícios de forma genérica. Aí depois você joga qualquer valor e treina. Pode contar, eu quero aqui 2 horas e meia. Daí você substitui aqui depois. Ou 2 horas e 30. Independente, ou 5 horas, 7 horas. Aí você substitui aqui e faz. Tá? Então, o que eu vou estar fazendo aqui, ele detalhadamente. Geralmente, o que as pessoas fazem? Ah, tá aqui, tá dividindo, vou passar multiplicando aqui, multiplica aqui. Esse aqui eu vou passar, tá dividindo, vou passar multiplicando. Recomendo fazer isso se você tiver domínio das regras de matemática. Se você não tiver, eu já postei um vídeo explicando como fazer equações de forma detalhada, sem estar passando de um lado para o outro. A gente faz o quê? O que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Eu quero, primeiramente, tirar esses termos que estão aqui embaixo, para depois mexer com y, tá? Então, ó, vou multiplicar tudo por T1, todos os elementos. Ó, multipliquei aqui, multipliquei aqui, multipliquei aqui. Eu quero eliminar esse T1 daqui. Depois eu mexo com o y por último. Aí eu fiz, ó, multipliquei 1 vezes T1, deu T1 mesmo. E vou continuando aqui. Se você tá com dificuldade, pausa o vídeo e tenta entender. Mas eu multipliquei todos os termos por T1. Cheguei nisso, daí eu vou dividir aqui, ó, T1 dividido por T1, que deu 1 mais T1 sobre T2 igual a T1 sobre Y. Eu vou multiplicar tudo por T2, ó. 1, esse 1 aqui por T2, aqui por T2, aqui por T2. Ficou desse jeito. 1 vezes T2, T2. Aqui, ó, T2 dividido por T2, 1 vezes T1, T1. E aqui fica T1 vezes T2 mesmo. Para facilitar, eu coloquei isso aqui entre parênteses, porque eu quero deixar o y isolado. Então, ó, multipliquei aqui por y e multipliquei aqui por y. Eu vou ter que y dividido por y. Aqui, ó, a mesma relação, y dividido por y. Opa, me perdi aqui nas setas, tem uma seta perdida ali. Aqui, ó, y dividido por y, 1 vezes T1 vezes T2, ficou T1 vezes T2. Agora, eu vou pegar isso aqui, esse aqui, ele está multiplicando, eu vou dividir, ó, passar, dividir aqui e dividir aqui, que é o que eu fiz aqui. Tá? Peguei esse termo e dividi dos dois lados. Como eu dividi aqui, ó, os termos são iguais, geralmente a gente passa um risquinho assim, mas saiba que aqui não dá zero, aqui dá 1, e sempre que eu multiplico por 1, 1 é elemento neutro da multiplicação e da divisão, então eu não altero o valor, por isso que fica o y, tá? É por isso, ó, que aqui ficaria 1 vezes y. 1 vezes y é o próprio y. E aqui eu fico com T1 vezes T2 mais T2 dividido por T2 mais T1. E eu chego naquela relação que eu passei no início do vídeo, que é a relação para duas torneiras. Não lembro exatamente se eu escrevi desse jeito, eu escrevi x, eu lembro que eu coloquei x, T1 vezes T2
Eu posso dividir isso por T1 mais T2. Aqui é uma soma. Quando é soma, eu não altero o resultado. Porque T1 mais T2 é uma coisa que T1 mais T2. Tá? A ordem da soma não altera o resultado. Que se eu somar 1 mais 3 é 4. Correto? E 3 mais 1 é 4. Então, por isso, tanto faz. Isso aqui é T1 e aqui T2 ou T2 ou T1 vai dar o mesmo resultado. Beleza? Então, se não entendeu, volta, vai pausando e vai olhando as equações certinhos, porque eu fiz o mais detalhado que eu consegui, tá? Se você acha mais fácil passar de um lado, passar para o outro direto, faz, mas tem que chegar nesse resultado. A ordem não importa, se aqui for T2 e aqui T1, beleza, tá certo do mesmo jeito. Mas tenta fazer aí. Se você acha que é mais fácil fazer direto, pode fazer. E tenta chegar nesse resultado aqui, ó. Se não chegar é porque você errou em alguma coisa. Aí você pode comparar com a minha conta que eu fiz detalhadinho. Agora vamos para a outra parte do vídeo. A few moments later. Aí, turminha, última parte, prometo. O vídeo já deve estar bem grande. Então, muito obrigado por você que está aqui, vai ficar até o final. Se não é inscrito, aproveita para se inscrever e que eu vou estar postando vídeos diariamente de exercícios. Esse eu resolvi fazer mais detalhado porque ele tem várias possibilidades. Então vamos para as outras possibilidades, que é com 3 torneiras. Vamos ter a mesma relação, só que com uma torneira a mais. E eu vou estar passando. Se você tem dúvidas de como resolver a equação, você pode estar pausando o vídeo, tenta fazer, depois você despausa e vê se chega no mesmo resultado que eu. Você pode fazer direto se você quiser, pode fazer dessa maneira que eu fiz, mais detalhado, ó, multiplicando tudo por T1. Aí eu cheguei nesse resultado. Aí depois eu multipliquei tudo por T2 e cheguei nesse resultado. Depois eu multipliquei tudo por T3 e cheguei nesse. Cheguei nesse resultado. Depois eu multiplico os dois lados por y e chego nisso. Chego nisso, na verdade. Multipliquei aqui por y e cheguei nesse resultado aqui. E depois, cheguei nesse resultado. Vou dividir dos dois lados por esse resultado aqui. Esse resultado aqui, ó. Isso aqui dos dois lados, vou estar dividindo. E, vamos lá, dividi dos dois lados. E cheguei nessa relação aqui, ó, que é a torneira 1 vezes a torneira 2 vezes a torneira 3, dividido pela torneira 2 vezes a torneira 3, mais torneira 1 vezes a torneira 3, mais torneira 1 vezes a torneira 2. Cheguei nessa relação aqui. Então, se você fez de outra maneira, você tem que chegar nessa mesma relação. Lembrando que a ordem aqui não importa. Se você chegou T3 vezes T2 vezes T1, T2 vezes T3 vezes T1, não altera a ordem. Aqui tem que ter a combinação deles.
T2 vezes T3, T3 vezes T1 e T1 vezes T2. Tem que ter essas combinações. A ordem também não importa, mas tem que ter as três combinações. Beleza? Então vamos para a nossa... Aqui seria a relação de para 3 torneiras. E vamos para a nossa outra possibilidade, que seria 4 torneiras ou mais. O que eu percebi? Que aqui sempre vai ser as torneiras. Esse torneira 1 vezes a torneira 2 vezes a torneira 3 vezes a torneira 4. Se tivesse 5, seria vezes a torneira 5. Eu não vou tentar fazer um asterisco, porque é muito difícil fazer usando o mouse, tá? E aqui embaixo, aqui eu já escrevi todas as combinações dos 4. Aí o que eu teria? Vou continuar, colocar o mais aqui. Opa, deixa eu fazer ele melhorzinho. Vou colocar o mais. Nossa, tá difícil fazer um mais. Aqui, vou continuar aqui, ó. Aqui seria o quê? T1 vezes T5 mais T2 vezes... Difícil escrever aqui. Vezes T5 mais T3 vezes T5 mais T4 vezes T5. E eu desci a serra aqui, mas tudo bem. A ideia é essa. Então aqui você vai ter as 5 torneiras sendo multiplicadas. E aqui embaixo você vai ter as combinações entre elas sendo somadas. Tem que ter todas as combinações. Se tivesse 6, aí esse negócio ficaria gigante. Mas a ideia é essa. Beleza? Ou você pode usar aquela outra relação. Ou você pode estar usando aquela outra relação, que é 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 mais 1 sobre T3 e assim por diante. Isso vai ser igual a 1 sobre Y, tá? Então aqui você pode fazer essa relação também para infinitas torneiras. E qual a outra possibilidade que esses exercícios têm? Se tiver um ralo e uma torneira, o que você vai fazer? Mesma coisa, só que o ralo, ele tira a água, então você vai subtrair. Se eu tiver um ralo e uma torneira, então eu vou ter 1 sobre T1 menos 1 sobre o R, que eu chamei de ralo, que é o tempo que o ralo vai retirando a água, tá? Então, a gente tem essa relação aqui, tá? Que é o tempo que o ralo tira a água. Então, essa é uma possibilidade que o exercício proporciona. Se tiver ralo, você já sabe o que fazer. O ralo, ele serve para retirar água. Geralmente, cai também esse tipo de exercício.
Então, turma, aqui a gente tem outra possibilidade. Se a gente tiver 2 ralos e uma torneira, aqui, eu acabei esquecendo, mas aqui seria ralo 1 e aqui ralo 2. Aí você pode estar montando uma equação geral ou resolvendo. Aqui, ó, não caia no bait de juntar isso aqui. Você só pode juntar isso aqui, escrever que isso aqui é 2, menos 2 sobre R, se R1 for igual a R2. Aqui eu acabei esquecendo de colocar, mas aqui é R1 e aqui é R2. Então você só pode juntar se os 2 ralos tiverem o mesmo tempo de escoamento. Beleza? E se a gente tiver um ralo e 2 torneiras, tá? Vai somar o tempo das 2 torneiras e vai tirar de um ralo. Se tiver 2 torneiras e 2 ralos, mesma coisa. Vai repetir aqui, ó. 1 sobre T1, mais 1 sobre T2, menos 1 sobre R1, menos 1 sobre R2. Isso a gente tem uma fórmula geral aqui, mas recomendo a todos gravar essa relação aqui, essa é a ideia principal, que gera isso aqui, que é para facilitar, isso aqui é para facilitar a vida. Você pegar e jogar os valores aqui e achar o resultado direto. Aqui ainda você tem que manipular. Aqui você joga o resultado não, né? Os valores e acha o resultado. Aqui a mesma coisa, só que você tem que fazer um trabalho, digamos, algébrico ou de uma equação. Beleza? Então, quem disse que a matemática é para dificultar, na verdade, não é. É para facilitar. Então, só que para facilitar, você tem que pensar primeiro. Que aqui está um pouquinho difícil. Aqui já fica bem fácil. Mas aqui é para um caso específico. Eu só posso usar isso aqui quando eu tiver um ralo e 2 torneiras. Aqui também. Só que aqui eu consigo já acrescentar elementos nessa ideia, já que não é tão simples acrescentar ou retirar as coisas da fórmula pronta. Então, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser o mais detalhista possível. Pratica. A minha ideia não é ficar fazendo o exercício, é fazer você pensar em como você pode resolver o exercício de diversas formas. E tá aí. Só procura agora exercício e tenta usar essas ideias para ver se você entendeu e se funciona. Então, por hoje é só. O vídeo deve ter ficado enorme. Então, por hoje é isso. Meu muito obrigado. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!